Olá, boa noite, estamos ao vivo aí. Rafael já está chegando, está ajeitando ali para o Instagram também. Vou compartilhar aqui nas redes para que a gente possa começar. E o tema de hoje é a qualidade no que se faz. É um tema abrangente, né? Porque todo mundo faz alguma coisa. Mas é por isso que a gente está pensando sobre esse assunto, né? Nas áreas que a gente atua, sejam psicólogos ou outras áreas, qual é a importância da qualidade no que a gente faz? E de que qualidade é essa que a gente está falando aí? Eu vou compartilhando aqui, passo a bola para você, dar boa noite aí para o pessoal. Olá pessoal do Instagram, boa noite, pessoal do Facebook também. Agora a gente está com esse, como é que eu posso falar? Esses dois canais ao vivo, né? E o meu cérebro fica assim quando tem que olhar para dois lugares. Eu ainda não me acostumei com isso, então se eu estiver olhando para um lado ou para o outro aí, vocês me desculpem, mas eu estou ainda meio confuso com essa nova ferramenta. Eu ainda não sei fazer isso com qualidade. Sim, a Tayara está dando boa noite, Tayara. A Pamela, Suelen, boa noite pessoal. Então, a gente teve essa ideia, na verdade ia ser um outro tema, mas a gente veio pensando bastante essa semana sobre essa questão da qualidade no que se faz, a forma. Eu acho que eu vou dividir com eles o estopim do qual a gente pensou, que foi um vídeo que a gente acabou fazendo nesse último final de semana, que era um vídeo de divulgação das lives, e o quanto aquilo deu trabalho. Foi uma coisa que é um vídeo de 45 segundos, se eu não me engano, e esse vídeo levou, sei lá, mais de 5 horas para ser feito. E eu vou aproveitar para parabenizar o Rafael, porque foi ideia dele, foi ele que teve o maior trabalho, que foi gravar pequenos trechos de quase todas as lives que a gente já fez. Isso dá um trabalho desgraçado, porque verdade, gravar... Foram todas. Gravar, editar para poder caber o tamaninho ali que ele queria, que eu acho que era 3 segundos para cada live. Depois eu tive que cortar de novo, porque só cabia um. Pois é, isso dá um trabalho desgraçado, e ele teve todo esse trabalho, depois a gente juntou lá para fazer o conjunto, mas esse trabalho é o pior, que é editar, que é montar, e que muitas vezes a gente vê algo pronto e não tem a menor ideia do trabalho que dá, né? Sim, e aí eu acho que isso nos fez pensar, mas de uma forma mais abrangente, uma forma mais ampla, que é o seguinte, o que a gente faz na nossa vida que, para que a gente consiga alcançar uma coisa que as pessoas consigam olhar e enxergar aquilo com bons olhos, o quanto de nós a gente precisa investir naquilo, né? Então, assim, eu já vou trazer para a nossa profissão o que determina um psicólogo de qualidade. Bom, é só se formar na faculdade? Primeiro, a autenticidade disso, né? Falar de você enquanto profissional, buscar as suas qualificações pós-formação, buscar por terapia, sua análise pessoal, buscar por supervisão. Então, assim, falando de psicologia, a gente, para alcançar um lugar de psicólogo de qualidade, requer muito trabalho, requer muita dedicação. Então, e como o meu sócio é de muita qualidade, eu vou aproveitar para agradecer, porque ele me trouxe esse presente de Páscoa. Então vou agradecer aqui ao vivo, porque eu não tenho nada para dar para ele, mas ele lembrou de mim. Eu vou ver se eu corro atrás do prejuízo até o final de semana. Muito obrigado novamente. Você tá bonzinho hoje, cara? Você tá me elogiando por conta do vídeo? Não, por conta do chocolate mesmo. Ah, entendi. Não, você tem feito por merecer, né? Eu escrevi um texto ontem em que raramente eu elogio sem que eu acredite no que eu estou dizendo. Eu tenho uma dificuldade enorme com esses elogios por educação. Eu prefiro ser mal educado e elogiar quando for de verdade. E às vezes eu sou mais crítico do que elogioso, mas quando o elogio vem, ele vem com o coração junto. Então acho que é isso, né? E realmente eu reconheço, porque também preciso fazer edições, e aí quando a gente faz alguma coisa que o outro está fazendo, ou pelo menos próximo, a gente começa a dimensionar o esforço que é. Rafael começou falando da nossa área, da psicologia, mas eu acho que é legal a gente pensar nas outras áreas que são um pouco diferentes das nossas, e que a gente tem uma dificuldade, por exemplo, em valorizar
o valor na hora de pagar. Um pintor, uma faxineira, um gari, né? Ou qualquer outra profissão. De sanduíche na praia. Desculpa te interromper, mas pensar numa praia talvez conhecida por muitos que nos assistem, que é Itacoatiara, em Niterói, né? Tem lá algumas pessoas que usam coletinho azul, outro dos coletes amarelos. Eu não me recordo quem é quem, mas um é sanduíche do Marcelos, outro do Sérgio. E assim, todos vendem a mesma coisa. O que vai diferir um do outro? O que eles têm a oferecer ali, além do sanduíche e o mate? É um bom atendimento, uma boa simpatia para com os seus clientes. Eu lembro perfeitamente de um camarada que o apelido dele era Dentinho. Eu era adolescente quando eu ia para essa praia de Itacoatiara e, cara, eu podia estar com a fome que for. Eu esperava esse cara dar a volta na praia inteira para comprar com ele. Porque ele colocava ali muita coisa dele. Um bom humor, a forma de repente contar uma piada e agradar a pessoa que estava ali ouvindo, cantar uma música, levar o jeito divertido dele. Bom, era um trabalho que às vezes muitas pessoas não valorizam, mas ele colocava muita qualidade no que ele fazia. E isso diferenciava a ponto dele se destacar perante a todos os vendedores de sanduíche da praia. E eu acho que assim, pra gente poder falar em cadência, né, assim, ter um início, meio e final, eu acho que o que o Rafael está trazendo tem a ver com a implicação com o que a gente faz. Não adianta fazer por fazer, porque isso muitas pessoas conseguem, né? A questão é qual grau de investimento você tem naquilo que você está fazendo, seja lá o que for. Porque, de alguma forma, os tempos de hoje nos permitem ser comentarista de qualquer coisa. De futebol, de engenharia, de psicologia, de medicina. Todo mundo pode abrir lá o Google ou o YouTube, ver um vídeo e chegar a uma conclusão sobre qualquer coisa e sair por aí comentando. Mas qual o grau de investimento que cada um faz para ter domínio sobre aquilo que está fazendo ou sobre aquilo que está falando? Porque falar por falar, isso qualquer papagaio consegue. Mas falar com alguma propriedade, acima de tudo, linkando com algo que você falou na live passada, convivência. Porque falar de teoria é muito fácil. Repetir. Isso eu até ouvi de um paciente no consultório. Pegar um livro e repetir o que está no livro não exige muito esforço, dá para fazer. Mas associar, articular, elaborar, trazer para sua realidade, ver como aquilo te impacta e conseguir transmitir para o outro, isso dá um trabalho desgraçado. E isso envolve implicação, suor. Não é só ser bom de decorar, mas é ter a capacidade de fazer de uma forma em que aquilo tenha veracidade, que tenha verdade. Você tem que ser verdadeiro. E verdadeiro não é ser excelente, porque de repente você está fazendo algo que você não é mais habilidoso, não tem tanto domínio, mas você está fazendo o melhor que você pode com a sua verdade. Isso conta muito. Sim. Tem alguns comentários aqui. Boa noite, Ana Caroline, Angélica, Annelise. Oi, Angélica. A Carola, sua irmã, está perguntando se você vai lembrar dela também, por causa do chocolate. Já esqueci. Que horror. Família. Suelen está dizendo que, pegando o gancho para ela, a psicologia não deve jamais ser vista como trabalho ou emprego. É algo que parte de dentro para fora. Não basta ser formado e atuar. E isso em várias outras áreas também. Será que alguma outra profissão deveria ser vista assim? Eu acho que... E ao mesmo tempo eu questiono. Mas ao mesmo tempo a psicologia verdadeiramente não é um emprego, não é um trabalho? Eu vou puxar para os dois lados. Porque um é o que a gente fala já desde a criação da Motiva. A psicologia é um negócio? A gente precisa dela para viver? Mas, ao mesmo tempo, se a gente for levar em consideração esse seu apontamento de que não deveria ser vista como um trabalho, um emprego, mas aí depois você concluiu dizendo que a parte de dentro para fora... Eu estava conversando ontem, eu estava atendendo, né, em um dos meus atendimentos, eu estava trocando com um paciente
e que a gente estava falando justamente sobre os concursos públicos hoje. Não querendo desmerecer ninguém que esteja assistindo e que talvez seja concursado, mas qual é o verdadeiro motivo de que a pessoa escolhe fazer um concurso público? Qual o valor que isso tem para ela? Ela escolheu aquilo porque ela gosta daquilo que ela faz ou simplesmente por conta do salário que vai vir no final do mês e a garantia de trabalho para o resto da vida? Se a gente for pensar assim, é um trabalho, é um emprego, mas o que isso diz de você? Será que você vai conseguir implicar qualidade naquilo que você está fazendo? Eu fico pensando, Suelen e Rafael e todos, minha esposa é professora, inclusive está assistindo, e durante muito tempo se ouviu falar que professor tem que fazer porque ama, e de fato eu acho que é muito mais legal fazer qualquer coisa porque ama. O que eu vejo como complicação é que às vezes esse discurso abre margem para que a gente bote muito peso nesse amor e esqueça das condições para que esse amor exista. Sim. Então eu entendo que é muito melhor fazer qualquer coisa por amor, dar aula, ser psicólogo, ser médico, ser veterinário, ser enfermeiro, ser gari, mas isso não dá álibi, não dá margem para que se esqueça de que sim, é um trabalho, de que sim, tem que ser valorizado e tem que ser reconhecido. Junto a isso, uma entrevista do... Caramba, não sei o que é Cardoso, esqueci o nome dele. Pedro Cardoso. Pedro Cardoso, que fala... Carrara, que fala sobre a questão de Portugal, não? De Portugal e do Brasil, da nossa dificuldade em pagar por um serviço. O exemplo que ele dá é que a gente é capaz de comprar um apartamento de R$1 milhão, mas se nega a pagar 5 mil para alguém pintar esse apartamento de R$1 milhão. Ou seja, a gente atribui muito valor aos bens, mas tem muita dificuldade em atribuir valor aos serviços. E que ele articula isso, e eu concordo, com a nossa lógica escravagista, em que a gente sempre menosprezou o trabalho braçal, o trabalho mais pesado, e foi se estendendo a todos os outros tipos de trabalho, restando basicamente ainda as 3 áreas principais: engenharia, direito e medicina. A construção, a lei e a saúde. O que tem mudado, claro, mas percebam, a construção histórica que faz com que os trabalhos sejam desvalorizados, ela é muito forte, está enraizada, e muitas vezes a gente reproduz sem perceber. Ou cai numa neutralidade irresponsável, em achar que o problema não é nosso, em achar que é sempre com o do outro que está se referindo. Como eu sou psicólogo, não me interessa o que acontece com o professor. Como eu sou professor, não me interessa o que acontece com o gari. Como eu sou gari, não me interessa o que acontece com o enfermeiro, e por aí vai. E isso é perigoso, porque se a gente não tiver uma base de valorização comum do trabalho, seja ele qual for, porque dá trabalho, a gente vai ter muita dificuldade em reconhecer o esforço do outro e valorizar ele por isso. Trabalho dá trabalho. E acima de tudo vai ter dificuldade em fazer algo autêntico, linkando com o início da nossa conversa, porque a gente vai só simplesmente reproduzir. E o que é autenticidade? Essa é uma pergunta que eu gostaria que vocês batessem papo com a gente, né? O que vocês entendem por autenticidade? Enquanto vocês pensam, eu vou ler aqui alguns comentários. Suelen fala que é um grau de investimento e ainda um grau de importância naquilo que se faz. Neinha Ferreira está dando boa noite. Boa noite, Neinha. A Suelen continua. Sabe aquele papo de alma do negócio? Qual alma do meu negócio? Da minha função que exerço, do meu trabalho? Eu acho que é isso. E eu acho que essa é uma reflexão importante, né? E a Carola está comentando. Todo trabalho feito com prazer não se torna uma obrigação ruim. Tudo tem que ser colocado numa balança e mensurado. Os prós e os contras. Ela sempre disse, não há remuneração que te complete profissionalmente. Inicialmente vai ficar satisfeito por estar bem remunerado, mas depois a insatisfação, a frustração, o staff psicológico irão surgir. Acho que se você não for feliz no que faz, se valorizar, sempre vai se sentir incompleto. Eu acho que mesmo a gente sendo feliz naquilo que a gente faz, a gente em algum momento vai se sentir incompleto. Eu posso falar pelo momento que eu estou passando agora. O que acontece? Por que eu estou falando isso? Hoje, profissionalmente falando,
sou psicólogo em torno já de 8 anos, talvez. Enfim, 2011, final de 2011 acho que foi quando eu me formei. E o meu grande sonho era sempre me sustentar enquanto psicólogo. A minha principal renda vinha da psicologia. Beleza, eu sou, deixa eu pegar o que eu disse. Eu sou satisfeitíssimo no que eu faço, mas eu hoje não me sinto completo. E aí a gente vai entrar numa questão de psicanálise, da falta, do desejo. Eu acho que ainda não é o momento de eu começar a desmembrar sobre isso, mas eu acho que assim, eu estou trabalhando intensamente a semana inteira, atendendo pra caramba. Eu trabalho hoje na área de tratamento à dependência química. Isso também me deixa muito satisfeito, mas se eu for me questionar, talvez um ano atrás, era essa satisfação, era essa completude que eu queria. Mas a partir dessa completude passou a me faltar algo e hoje eu já me sinto incompleto. Então eu precisei hoje buscar, por exemplo, uma formação em psicanálise. E por aí vai. A gente nunca vai estar completo de nada na nossa vida. Se você se sentir assim, bom, ou você morreu, ou você está doente. Você está muito pensativo hoje, cara. Estou escolhendo as palavras, porque né, é complicado às vezes certas afirmações. A Carola respondeu aqui, mas o ser humano nunca está satisfeito com o que tem. Isso também não é tão negativo, porque faz com que a pessoa continue buscando e se aperfeiçoando. É isso. Toda satisfação é temporária, né? Todo mundo tem prazer em algum momento da vida, felicidade, alegria. Quando a gente se forma, quando a gente compra uma casa, compra um carro, casa, sei lá, encontra os amigos, é um momento de felicidade. Sim. Não é que eles não existam, a questão é que eles duram um tempo relativamente curto para o resto da nossa existência. E por isso que há tantos altos e baixos, por isso que a gente oscila tanto. Isso faz parte. Quem apostar no contrário disso tem todo o direito de tentar, mas provavelmente vai se frustrar. Porque a gangorra está sempre em movimento. E é isso. Não é buscar a completude quanto algo definitivo, mas é buscar algo que te dê uma satisfação para suportar os momentos de muita tristeza, muita angústia, muita apurrinhação. Acreditar que amanhã eu vou acordar e vou fazer o que eu gosto é um motivo para eu poder aguentar os perrengues de hoje. E assim continuamente. Não é o contrário. Claro, essa é a minha visão. Cada um tem a sua. Certo? Sim. Alexandre está dando boa noite ali no Instagram. Boa noite, Alexandre. A Ana Carolina comentou, eu sou nunca estou satisfeita, quero sempre mais. Então, eu acho que todo mundo quer sempre mais, todo mundo quer buscar essa completude, mas uma frase que eu penso é que todo mundo quer gozar, mas quantos estão dispostos a se despir? Todo mundo quer chegar lá, né? A gente olha para as pessoas que nos inspiram, sejam da nossa área ou de outras, artistas, professores, e a gente fala, pô, a vida desse cara deve ser muito bacana, olha só o que ele fala, olha só o que ele faz. Mas quantos estão dispostos a percorrer o caminho que aquela pessoa percorreu para chegar onde ela chegou? Porque simplesmente, sabe assim, se enfiar no meio da foto dos outros, isso dá para fazer, cara. Mas você nunca vai ser aquela pessoa. Sim. O máximo que dá para ser é você mesmo. Eu vou pegar como exemplo algo que não seja Tivo, que não seja Rafael, que não seja o Bruno, para não ficar muito essa coisa falando da gente. Mas vamos lá, pegar Só fazer um lembrete assim. Gente, se puder, compartilhem aí, quem está no Facebook, porque no Instagram não dá, ou marca as pessoas no Instagram para assistirem e comentarem aqui, bater esse papo com a gente. Então, na verdade eu ia utilizar um exemplo de um programa de televisão, sei lá, um Caldeirão do Hulk da vida, que é um programa que a gente vê que tem uma boa audiência e tudo mais. A gente tende a olhar um programa daquele e ver tudo, mas será que, pensando em qualidade, passa pela nossa cabeça todo o aparato que precisa para fazer um programa daquele? Estou pegando algo maior, enfim, um pouco mais grandioso, que a gente possa
poder falar, até porque eu conheci o pai de um grande amigo, ele foi diretor do Caldeirão do Hulk por muito tempo, e quanto trabalho dava para fazer um programa de, às vezes, 2 horas, 3 horas, não sei a duração do programa, às vezes fica uma semana inteira para fazer um programa daquele, é entrevista às vezes em outro país, é entrevista em outros estados, é ornamentação de toda a equipe técnica, o palco, o direcionamento de câmera, o auditório, mas a gente tende a olhar para o resultado final e muitas das vezes querer aquilo sem enxergar o que é preciso fazer para chegar, para estar ali. Eu vou fazer um adendo a esse comentário do Rafael usando o exemplo que o Leandro Carnal dá. Ele, numa palestra que tem até no YouTube, podem procurar se quiserem, ele comenta o seguinte: há indícios de que Shakespeare usava maconha. Mas não era porque ele usava maconha que ele escrevia bem. Assim como Freud também usava cocaína. Mas não é porque ele usava cocaína que ele era Freud. Porque se fosse por usar maconha e cocaína que tivéssemos gênios, as universidades brasileiras seriam todas premiadas. Não sou eu que digo isso, é o Carnal, veja bem. Então, a diferença, e esse é o problema das pessoas, é que elas fazem um recorte e acham que é aquilo ali que é a solução. Ou seja, eu serei tão bom quanto Shakespeare, não consigo nem falar, se eu usar maconha, ou tão bom quanto Freud se eu meter a cara na cocaína. A questão é que Freud era Freud. A cocaína que ele usava era por fins medicinais e estava em outro lugar. Ele seria Freud independente da cocaína, assim como Shakespeare seria Shakespeare independente da maconha. Porque se você tentar fumar maconha para ser Shakespeare, você vai ser só um maconheiro. Assim como usar cocaína para virar Freud, você só vai ser um drogado. Não é isso que faz você. É você que tem que existir antes disso. Então não é porque a gente faz vídeo que a gente é psicólogo. A gente é psicólogo e agora se atreve a fazer vídeo, que é uma coisa que a gente não sabe, que a gente faz aqui no modo mais amador que a gente pode. Amador aí no sentido de amante. A gente ama isso e tenta fazer do melhor jeito que a gente consegue. E a gente vai fazendo e vai tentando aprimorar. Quando a gente fala de editar vídeo, quando a gente fala de fazer live, quando a gente deu a primeira palestra lá pela primeira vez, eu sei lá em que ano foi isso que eu fiz isso, tem umas vidas passadas, não foi porque eu sabia. Não é porque eu era bom nessa porcaria. É porque eu era atrevido e porque eu achava que valia a pena passar por esse preço. E é essa a grande questão. A autenticidade é a porcaria do desafio de você pagar o preço de ser quem você é. Você está falando isso das primeiras palestras, né? Rapaz, eu estou lembrando a minha primeira palestra, como foi, e realmente, tipo, é isso, exatamente isso que você está falando. Eu fui estagiário do Alexandre por muito tempo, trabalho com a dependência química, prevenção e tudo mais, e a minha primeira palestra nesse lugar de psicólogo, estava no último ano de formação, mas já nesse lugar da psicologia, surgiu uma palestra para dar no Corpo de Bombeiros, para os bombeirinhos mirim, que era um projeto que o bombeiro tinha, para falar de prevenção. E nesse mesmo dia o Alexandre tinha que dar uma palestra em um lugar e ele falou: meu irmão, é você, vai. Vai fazer o quê? Vai como? Bom, não era falta de conhecimento, mas o que eu vou fazer lá, cara? Mas eu fui me atrever, tá certo? Fui me atrever, eu consegui falar, eu fui absolutamente eu, consegui estar ali com absoluta autenticidade, vivacidade, enfim. E a partir dali, eu falo dessa palestra porque eu acho que muito a partir dali começa a ser desenhada a minha história enquanto Rafael profissional. Porque foi a partir dali que eu fui entendendo quem sou eu enquanto psicólogo, enquanto... É lógico que tiveram outros caminhos, mas esse lugar de estar sozinho, de estar me expondo, de estar encontrando a minha maneira de falar, o que pode dar certo, o que não pode, experimentando a partir de uma base teórica, chancelando com a prática, é que eu comecei a entender que é possível ocupar esse lugar. Vou aqui aos comentários. A Suelen fez um comentário sobre o que a gente falou um tempinho atrás, que ruim é quando essa compensação para o dia de amanhã
seja somente financeira, como um desgaste ou uma pena compensatória a se pagar para alcançar o esperado. Concordo, Suelen, e eu concordo principalmente quando as pessoas trabalham acreditando que vai haver uma compensação. Eu acho que há, para mim, um problema na matriz do pensamento. Eu não trabalho para ser compensado. O meu ato de trabalhar, ele se paga por si mesmo. Eu não preciso de um depois. Eu costumo dizer que a gente não alcança algum bem por número de pontos. Não é futebol. Você faz tantos pontos, então você é campeão. Eu acredito que a vida, a gente tem que começar a pensar e planejar ela para que as ações que a gente tenha valham por si mesmas. E não precisem de uma recompensa futura. Porque senão a nossa aposta vai estar sempre no amanhã, que pode nunca chegar. Eu, quando vou para o meu consultório, quando vou fazer meu grupo com os idosos, eu não espero um depois. Eu quero estar ali naquele momento. E é isso que me basta. Mesmo que seja um fiasco. Porque não é o futuro que me interessa, é minha aposta naquele momento presente. É muito curioso, você está falando, e eu estou tendo alguns insights aqui, pensar de que todas as vezes que eu vou para o consultório, não me passa aqui valores que eu venho a receber, valores financeiros. Eu sempre vou pensando no primeiro paciente que eu vou atender, no segundo, eu vou articulando um olhar completamente voltado ao trabalho, e esse lado financeiro, ele fica... eu vou pensar nisso quando chegar as contas para pagar. Mas no momento em que eu estou me arrumando em casa para trabalhar, que eu vou, enfim, hoje é que dia, eu vou para que lugar eu tenho que ir e tal, é sempre um olhar pensando no trabalho e na qualidade que eu vou colocar nele. Não vem o que ela disse, que o fator compensatório, né, como compensação a se pagar para alcançar uma pena compensatória ou somente financeira. Sim, vem. Mas aí é curioso porque isso acaba vindo por consequência. Quando você faz algo com qualidade, eu gostei muito da frase que a Patrícia uma vez usou aqui, que é fazer o que se faz com amor e responsabilidade. Quando a gente consegue fazer isso, a tendência disso gerar, aí sim, valores financeiros, elas se tornam muito maiores. Porque isso vem por consequência. Simplesmente acontece. Porque você é enxergado por aquilo que você faz. Com qualidade, fazendo bem feito, botando a sua preocupação em poder ser o melhor naquilo que você escolheu fazer. Eu lembro que, não sei que você respirou para falar agora, mas eu lembro de uma vez que eu tinha um pensamento e eu dividi com o Bruno e ele fez uma crítica, quase que eu xingo, desculpa, uma boa crítica para mim, e que, cara, isso eu nunca mais esqueci disso. Eu fazia muitas atividades diferentes. Eu estava atendendo no consultório, mas eu também tinha uma outra questão voltada para a parte mais financeira administrativa, tinha uma outra situação comercial, e talvez ele nem lembre disso, mas eu falei para ele assim, cara, eu preciso ser bom em tudo que eu faço. Aí ele falou assim, tem como? Porque como é que eu vou dar conta disso tudo? Como é que eu vou conseguir abraçar o mundo? E aí quando eu paro hoje e penso que eu escolhi o meu nicho, eu escolhi o meu foco, aí sim eu consigo me apresentar, me qualificar, me aperfeiçoar naquela escolha que eu fiz. E aí quando eu pego esse mundo e quero abraçar, eu acho que vai ficar sempre faltando alguma coisa. O Bruno é bom, cara. Eu não lembrava disso não, mas concordo com o que eu disse. Muitas vezes acontece isso no consultório. Às vezes a gente fala alguma coisa, sei lá, 1 ano atrás o paciente gravou aquilo com uma, sei lá, né? Impacta, né? E aí, pô, eu lembro ainda do que você me falou, eu fico com aquela cara meio de tacho, assim, eu falei isso, meu Deus, o que vem aí? Aí rapaz, quando vem a frase, eu falo, pô, eu pensei nisso, rapaz. Eu lembro do lugar onde eu estava quando você falou isso. Eu estava falando por telefone, eu estava trabalhando no meu antigo trabalho, eu trabalhava numa corretora de seguros, e eu falando no telefone, e você
falou isso, só não me recordo se foi no telefone, se foi no WhatsApp, mas eu sentado lá na minha mesa e isso ficou. Tem frases que nos marcam, né? Isso é legal, a mim também, tem várias frases que o Rafael fala, que outras pessoas falam, que ficam, né? E isso também tem a ver com qualidade. E voltando para a questão da qualidade, eu já vou ler aqui alguns comentários, eu queria perguntar que qualidade é essa que a gente está falando, porque você traz uma questão interessante. Em algum momento, numa interação nossa, você questionou, você questionou sobre a questão de ser bom em tudo. Que qualidade é essa que você redimensionou? Porque será que é realmente uma questão de ser excelente em tudo? Posso? Será que eu estava querendo ser bom em tudo para quem? É uma boa pergunta. Vou ler comentários aqui, dar boa noite para Cristiane Reis, Bruna Mendes, boa noite meninas. A Ana Carolina comentou, verdade, a psicóloga dela costuma falar perguntando, né, quanta energia você está disponibilizando nisso que você quer? E aí a Ana comenta, às vezes queremos algo, mas não pensamos no caminho que devemos percorrer. É uma coisa que a gente fala muito e fica meio clichê, né, planejamento. Mas vamos sair do campo do planejamento, vamos pensar só que a gente tem que investir no que é possível para gerar outras possibilidades. Ou seja, a gente tem que abrir uma porta para depois abrir outra e assim por diante. Porque às vezes a gente quer simplesmente chegar na última porta, no último degrau, sem percorrer um por um. E geralmente não dá. Ninguém tem uma perna tão grande que dê para dar esse salto. Então acho que essa energia que às vezes a gente canaliza sonhando, imaginando como vai ser quando a gente chegar lá não sei aonde, a gente poderia investir uma parte dela para fazer o que dá, o que está ao alcance, onde a nossa mão encosta, e já tem coisa dessa por perto, né? A Suelen comentou que concorda que a autenticidade e liberdade custam o preço que queremos pagar por elas. Talvez isso seja autonomia. Pois ser autônomo também é uma questão complicada. Você falou sobre concurso. A impressão que eu tenho é que, com todo respeito a quem opta por concurso público, é que concurso é você abrir mão de um grau de autonomia por um grau de segurança. É uma troca. Sim. Enquanto que nós, que somos de fato autônomos profissionalmente, a gente opta por um número maior, um grau maior de liberdade, mas tem um grau maior de insegurança. E por isso que a gente oscila o ano inteiro em termos de renda, de variações que fazem parte do nosso pacote. Para dar uma aliviada nessa crítica que a gente às vezes acaba fazendo ao concurso, pelo menos nos meus olhos, o que eu pelo menos critico em relação às pessoas que procuram por um concurso, não são todas as pessoas que procuram por um concurso, mas aquelas pessoas que procuram por um concurso simplesmente por uma questão financeira, sem atribuir valor àquilo que vai fazer. Porque acontece do camarada, enquanto a formação, enquanto pessoa, pensa assim, cara, eu quero muito ser polícia. Quero ser, quero ser policial federal, quero ser polícia militar, policial civil, não importa. Então tá, você quer ser policial civil? A única forma de entrar para a polícia civil é fazendo concurso. Aí é uma outra questão, essa pessoa queria fazer aquilo ali. Mas eu fico pensando muito sobre o lance de fazer concurso simplesmente por uma questão financeira. Porque será que você vai conseguir carregar junto a qualidade atribuída no seu trabalho? Mas é uma preocupação? Talvez essas pessoas não. E aí o resultado disso, a gente vai entrar em questões políticas. Não acho que vale muito a pena para essa live de hoje. Mas eu acho que qualidade, é bom a gente pensar que qualidade é essa, porque qualidade é uma palavra que é objetiva, mas ela é muito subjetiva. Sim. Ao mesmo tempo. Então a gente tem qualidade no sentido de características, qual a qualidade dessa água, se ela é com gás, sem gás, e qual a qualidade dessa água, se ela é realmente boa ou se ela é uma porcaria. É a mesma qualidade na palavra, mas o sentido é completamente diferente. Então, de que qualidade a gente está falando quando a gente fala de qualidade no que faz? Eu entendo que, e eu dou isso até como exemplo para alguns pacientes, que não é uma questão de fazer perfeito, mas é de você dar o seu melhor para o que você faz. Comparo isso com o futebol. O pior time não é o que perde,
é aquele que joga mal, sem esforço, sem empenho, sem garra, sem gana. É aquele que já entra fracassado. Esse não tem qualidade. O outro que se esforça e perde, lutou, batalhou e dessa vez não levou. Mas isso não diminui a qualidade daquele time. Mas é a maneira que ele joga que faz a diferença. E aí a gente pode entrar num campo que a gente questiona a ética, que a gente questiona dedicação, que a gente questiona conhecimento. Olha que margem para a gente pensar na vida que tem nisso. Porque tem muita gente fazendo muita coisa. Vídeo tem um monte de gente fazendo, atender tem um monte de gente atendendo, fazer faxina tem um monte de gente que faz faxina. Mas provavelmente quem tem ou já teve alguma faxineira em casa, tem aquela que prefere. Comida, a gente tem pessoas que a gente, essa pessoa cozinha melhor do que outra, às vezes é um feijão. Então, de que qualidade é essa que a gente está falando? Será que é algo tão simples assim? Ou será que a gente precisa pensar, por exemplo, quantas vezes, eu já vi isso acontecer, inclusive comigo, há um pouco de uma flexibilidade ética em que as pessoas copiam um texto, por exemplo, e assinam. Isso é verdade. É uma flexibilidade ética, digamos assim. Mas e aí, né? De que qualidade a gente está falando? Mas a gente não precisa falar de mim, eu estou dando só um exemplo. Mas quantas coisas a gente vê as pessoas fazendo aí com uma boa intenção, mas que não refletem a sua ética, o seu princípio, a sua qualidade técnica, o que ela acredita, que fala que é uma coisa, mas faz outra. E aí, como é que fica? Imagina você contratar alguém para sua casa, para, sei lá, um marceneiro, para mexer na sua porta. E ele diz que ele sabe fazer isso e chega lá e ele não faz o que se comprometeu. Não é uma questão dele ser excelente, é uma questão dele ter sido mentiroso, dele não ter sido honesto. E essa é uma questão que a gente tem hoje no Brasil em quase todos os serviços. E aí eu me falo como cliente, quantas vezes você contrata um serviço de internet e é uma porcaria e a gente aceita? A gente estava sem internet basicamente nas 2 semanas passadas. Hoje está funcionando porque eu tive que ter o trabalho de ligar para lá, reclamar, vir um técnico, trocar o modem. Mas eu precisei ter todo o esforço, porque a qualidade do serviço não vem na frente. Então, estou dando uma volta para falar, será que você prioriza a qualidade do que você faz? Você faz o melhor que você pode? Ou você está simplesmente na sombra? É verdade. Porque é muito fácil a gente reclamar do outro. E reclamar quando a gente é mal atendido. Eu fico bravo quando eu vou numa consulta médica e espero 1 hora. Eu acho isso um desaforo. Porque eu, quando vou atender meus pacientes, eu faço questão de atender o mais perto do horário possível. Só em raras exceções que vai passar um pouco. Mas isso para mim é um compromisso ético, não é com o meu cliente, não, é comigo. Isso vem na frente porque eu estou falando comigo mesmo. Então é muito complicado quando a gente tem no mundo, ou pelo menos no nosso país, essa flexibilidade ética que acha tudo normal, que acha tudo bem, que a propriedade intelectual não conta, que eu posso falar algo que alguém disse e não dar os créditos. Então é muito complicado quando a gente fala de qualidade, se a gente não considerar que antes de qualidade vem uma ética, vem relacionamento humano. E vem naquele questionamento que você pediu, acho que ninguém chegou a fazer nenhum apontamento sobre isso, da autenticidade. Vou ler um comentário aqui e você pode continuar. Suelen está dizendo, o que é essa qualidade? Foi a pergunta. Bom, eu sou pesquisador, escrevo artigos, relatórios, resumos. Fico sempre muito ansiosa se o que escrevi está bom. Mas bom para quem? Então, às vezes, posso estar confundindo se a qualidade que procuro é o bom entendimento daquele assunto por qualquer pessoa que irá ler, ou se é a aceitação ou admiração de outras pessoas. Acho que serve para o que você levantou aí de bola. Vou até, ficar quieto agora, deixar você falar. Não, rapaz, eu fico pensando sobre... Você levantou a bola dos textos aí e a gente costuma trocar muito sobre alguns trabalhos nossos, né? Inclusive os textos. É uma coisa que quase que não é uma regra isso, de maneira nenhuma. Ele faz o dele, eu faço o meu, mas a gente quase que passa pelo crivo um do outro. Toma aí, lê, o que você acha? Aí volta para cá. E tem essa questão dos textos de reflexão que a gente escreve semanalmente. E
Eu comecei a escrever de um jeito, Bruno escreveu de outro. Mas ele percebeu uma coisa, ele falou para mim em algum momento: todas as vezes que você coloca algo seu no texto, tem uma repercussão muito maior. Porque a nossa verdade é a nossa maior ferramenta de vendas. E quando a gente faz algum trabalho que a gente coloca algo nosso, algo genuíno, algo que vem tipo, de dentro, bom, não tem como não ser autêntico. E dificilmente alguém vai conseguir, por mais que tente, por mais que se esforce, vai conseguir te copiar por aquilo. Porque você está falando de algo que é seu, que é algo verdadeiramente seu. E isso, ninguém consegue fazer igual. Tem uns comentários aqui, a Carla Pimenta, boa noite. Por que você tá rindo, cara? É que eu vou ler um comentário aqui que você vai rir também. Carla Pimenta disse que chegou numa boa hora, Nesse Beirão disse que concorda comigo, falou isso aí, Bruno. Ana Carolina disse, Bruno tá bolado. Ana, eu tô sempre bolado, mas é sério, esse assunto me deixa bolado porque não é só sobre tecnicidade, não é só sobre psicologia. Eu acho que a gente vive num país em que a gente é muito tolerante com o errado. A gente é muito tolerante com essas pequenas corrupções diárias. E não é só dar dinheiro pro guarda, não. É você achar que você pode roubar a ideia de alguém, roubar a personalidade de alguém. Claro que não dá, óbvio, como o Rafael colocou muito bem. Mas a questão é que as pessoas tentam, e isso me deixa chocado. Eu acho que é de uma despersonalização muito grande o que a gente vive hoje. E que acaba gerando sempre um certo... a famosa mentira social, aquela hipocrisia que todo mundo gosta, em que a gente tem que sempre ser polido, educado. É o famoso Vossa Excelência. Você tá louco para mandar alguém Vossa Excelência para algum lugar, mas você tem que falar bonito, entendeu? Você tem que falar educadamente para a pessoa, se puder, tirar umas férias e pensar sobre a vida. Eu não tenho muito saco para essas falsas moralidades que a gente vive, não. E acho que é uma questão que atrapalha a convivência, a gente precisar mentir para conviver. E aí entra numa questão: qual o grau de autenticidade a gente tolera? Eu posso dividir uma insatisfação minha antiga, que eu acho que já até pincelei alguma coisa aqui, mas o tema que a gente está dizendo, tá abordando hoje, me faz lembrar disso. Em 2016, não, foi no final de 2017, sim, no dia 27 de agosto, que é comemorado o Dia do Psicólogo. Eu percebi uma coisa que me deixou muito angustiado. É uma coisa boba, e isso é problema dos outros, mas de fato aquilo me transmitiu uma angústia muito, muito forte. Que foi o quê? Dia 27 de agosto, comemorado o Dia do Psicólogo, e você vê uma chuva de postagens nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, e a gente, enquanto psicólogo, a gente acaba tendo interesse para ler. Olha, se eu vi umas 3 postagens que tinha um texto, uma imagem, algo que dizia da própria pessoa que estava postando, era muito. As pessoas trabalham com a psicologia, as pessoas provavelmente vivem da psicologia, e as pessoas não conseguem colocar um mínimo de autenticidade para falar daquilo que elas fazem. E eu fiquei pensando, como é possível? Porque assim, quando eu acordei, no dia, eu lembro no dia 27 de agosto de 2017 que eu acordei, eu falei assim, caramba, hoje é comemorado o dia de uma das coisas que me faz mais feliz na vida. Eu preciso colocar, expor algo meu para as pessoas. Preciso dividir isso com as pessoas. E, cara, eu vi pouquíssimos profissionais fazendo isso. Mas aí eu vi alguns profissionais compartilhando coisas que eu fiz. E eu fico me questionando e me angustiando com isso. Por quê? Todas as pessoas podem colocar um pouco delas naquilo que fazem. Por que precisa, tipo, como carrapato, sugar o outro para poder fazer?
isso compromete completamente a sua qualidade naquilo que você faz. Acho que agora que ficou bom. Eu tô quietinho aqui só rindo, vendo que você também se aconteceu aí. Quem quer reveza no emputecimento para poder equilibrar. Se os dois ficarem bravos ao mesmo tempo, complica a live. Deixa eu dar uma boa noite pra minha mãe, que dessa vez tá. Ela assistia, mas ela não clicava pra dar play. Ela ficava vendo quando passa no feed. Sei. Aí eu não sabia que ela tava assistindo. Então a Neide Fernandes, eu fiz ela curtir a página, fiz tudo certinho agora. Boa noite, mãe. Ana Carolina disse que é verdade, tem razão. Carla Pimenta riu, dizendo que eu tô sempre bolado, e tô mesmo. Gente, eu não acho possível. Ana Carolina, Rafael também tá bolado. Eu não acho possível a gente pensar na vida e não ficar puto. Só dá pra não ficar puto se a gente não pensar na vida. E tem gente que consegue. Eu, infelizmente, não. A Suelen tá dizendo sim, costumo dizer que as pessoas, a grosso modo, não estão preparadas para a verdade. Não sabem lidar com franquezas e sinceridade. E é uma questão, né? Claro, o convívio social, ele pede que a gente tenha certos cuidados também, né? Tem momento que a gente pode ficar bravo, tem momento que a gente pode esbravejar, mas tem momento que a gente tem que dar uma segurada de onda, porque senão esgarça todo o tecido social. Não é sempre que a gente pode ou deve falar tudo, né? E aí entra uma questão que eu acho interessante, que é qual é esse limite. Eu tô indo com o povo falando. Vou ler os comentários. Ana Carolina, Rafael também tá bolado. Carla Pimenta, gente, também tô bolado. Tô lembrando de tanta coisa. Sueli Vitória, que porrada, hein, Rafael? Ana Carolina, agora também fiquei bolada. Vambora, gente, revolução nessa porra. É isso aí. Sabe qual é a melhor revolução que a gente pode fazer? Uma revolução ética. Que é uma coisa que não se vende, não se... talvez se transmite, mas não se ensina. Porque você pode transmitir a sua ética para um filho, para um amigo, para uma pessoa próxima, quando você dá exemplo, quando você defende valores. E eu não estou dizendo que eu tenho os valores adequados e corretos para o mundo, eu estou dizendo que eu defendo os meus. Eu espero que cada um defenda os seus. E é isso que eu entendo como ética. Não é um valor universal, ela é um valor próprio, do qual você faz um grande esforço para ser leal a você mesmo. Porque é muito fácil ser leal àquilo que convém. É falar aquilo que é bonitinho pro outro bater palma. Eu não sou foca pra ficar batendo palma pra nego aplaudir. Não tenho essa capacidade. Eu falo o que eu penso. Às vezes eu tento não falar. Mas mentir pra mim é muito complicado. A Tayara no Instagram ali tá dizendo que eu tô inspirado hoje. A Carla Pimenta tá comentando. E na nossa área os psicólogos não se preparam. Eu prefiro não comentar não. Não? Você quer comentar? Eu tô tentando não comentar ou comentar de uma forma não muito bolada, como está sendo dito por aí. Eu acho que, assim, a gente aprende muita coisa na faculdade. Eu valorizo muito o que eu aprendi na faculdade e acho que, claro, eu fiz outras especializações, mas o que eu aprendi na faculdade é a base fundamental para o profissional que eu sou hoje. Então, eu não menosprezo em nada o que eu aprendi na faculdade. Mas o que eu aprendi na faculdade tem muito a ver com o que eu escolhi aprender. Tem muito a ver com o investimento que eu fiz. Porque teve aulas que eu sinceramente matei. E teve aulas que eu ficava lá igual o cachorrinho abanando o rabo, feliz da vida por estar ali. Isso é uma escolha. Eu investi, eu fui para cursos fora da faculdade, eu fiz extensões, eu procurei outras fontes, mas eu fiz o movimento. Eu fui estagiar no segundo período, lá em 2006. Tem tempo, tô ficando velho. E não teve ninguém para me obrigar. Não foi uma coisa que alguém falou, vai lá porque tem que ir. Não, eu fui porque eu quis. Eu fui porque eu sou maluco. Porque eu sou insuportavelmente ousado. Porque eu não vou ficar esperando a sorte bater na minha porta. Eu não tenho tanto tempo assim para esperar. E o que eu vejo quando a Carla comenta isso é que, não sei se não são preparados, Carla, mas eu acho que são muito desinvestidos. Sim, espera cair do céu, talvez. É aquela história de que vai ter alguém que vai dar... A fada madrinha vai chegar, vai pegar a varinha de condão e vai fazer as coisas acontecerem. E não é assim em nada, não só na psicologia, em nada. Pode ser que você tenha até muita sorte de encontrar alguém que te ajude, mas geralmente a sorte encontra pessoas competentes e habilidosas. Você está falando desse investimento, cara. Eu me lembro que uma vez eu fui para um congresso no Uruguai. Eu não falava nem espanhol. Eu fui sozinho. Porque eu achava que valia a pena o investimento. Eu fui buscar o conhecimento de alguma coisa. E que, às vezes, as pessoas não vão sozinho no bairro vizinho.
E é só ir andando. E não existe esse investimento, essa busca. E acho que parte desse desinvestimento, que eu vejo não só na psicologia, eu vejo em muitas áreas, eu vejo nas pessoas, tem a ver muito com uma ideia de que não vai dar certo. A gente parece que foi adestrado para acreditar que não vai dar certo. E que a única forma de dar certo, e aí aproveitando para voltar à crítica, é concurso público. Que eu acho que é uma excelente forma de dar certo sim, se você gosta disso que você faz. Mas não é a única. Esse é o ponto. Existem diversas ferramentas, existem diversas possibilidades. A questão é o que você está fazendo, como você está fazendo. Fazer muita gente faz. Agora, qual é o seu jeito? Qual é o seu estilo? Fazer porque o outro fez me deixa angustiado quando alguém fica esperando. Você viu aquele filme? O que você achou? Aí a pessoa escolhe se vai ver ou não. Ô desgraçado, vai ver e tem a sua opinião própria. Só que aí na certa, só que aí na boa. Paga pra ver, de repente é uma porcaria. Você vai ter moral pra falar, olha, eu assisti e não gostei. Respira, cara. Eu me empolgo, eu tenho esse problema. Paula Braga. Lê aí o comentário. Difícil é quando a pessoa sabe fazer o melhor, reconhece a sua qualidade, mas ao decorrer do tempo se corrompe o sistema. Particularmente trabalho em instituições educacionais e tem horas que sei o melhor que tem que ser feito, mas evito para não bater de frente com a massa. Ou seja, muitas das vezes me permito ir contra tudo aquilo que estudei. Eu uma vez tive a oportunidade de conversar com um cara que para mim é o meu grande ídolo. É o Dr. Hunter Pat Adams. Eu sei que nem todas as pessoas elas conseguem fazer aquilo que ele me aconselhou. Mas na época eu trabalhava numa instituição e eu me aconselhei com ele, falando da minha insatisfação, porque é um cara que ele fala muito sobre o amor naquilo que você faz. O quanto de você coloca naquilo que você faz. E que quando isso acontece, é muito provável que você consiga sim fazer uma revolução ao seu redor, mas nem sempre. E o que ele falou para mim foi o seguinte: se o ambiente que você trabalha, se o ambiente que você investe, se coloca, ao invés de você estar conseguindo revolucionar ao seu redor, e sim o contrário, muda você. Porque às vezes corre o risco de você se corromper, né? Às vezes sem querer. Mas aí vale você, mais uma vez, olhar para si próprio. Quanto que vale isso? A Carla comentou, precisamos nos arriscar mais. Concordo plenamente. E acho que em algum momento, Paula, a gente precisa chegar num ponto de questionar se o que a gente está vivendo compensa, vale a pena. Entendo perfeitamente que todos nós temos necessidades e nem sempre dá para viver só do que a gente deseja. E aí a gente precisa fazer concessões, negociações, mas tem que ser suportável, tem que ser algo que dê para a gente manter uma certa saúde física e mental. E se isso começa a ser afetado, talvez valha a pena questionar o que o Rafael está colocando. Porque o sistema, seja ele do que for, qualquer institucionalidade tende a nos corromper. Em resumo, é para isso que existe. É para isso que existe o uniforme, é para isso que existe o horário, é para isso que existe ponto, é para isso. Para você ser corrompido das suas liberdades e vontades. E às vezes é necessário. A questão é qual é o grau que você suporta e aceita. Porque até em relacionamento amoroso, você pode ser corrompido. É verdade. Então é algo que envolve esse risco. Porque a grande ilusão é achar que dá para não escolher. Achar que dá para ser neutro. Achar que dá para ficar em cima do muro. Que dá para... Eu não vou me expor. Eu não vou me comprometer. Você já está totalmente... Não escolher já é uma escolha. Comprometido com a sua não escolha. E vai pagar um preço por isso, seja lá qual for. O silêncio também custa. Então, assim, Evelyn Alves está batendo palminha. Obrigado, Evelyn.
acho que é muito importante quando a gente fala de qualidade, para mim, é falar de ética. E ética não é um princípio moral balizador da humanidade. Ética é o que a gente pensa todo dia, porque a ética pode mudar. A ética está sempre em reflexão. A hora que ela está cristalizada, ela já não é mais ética. Então a gente precisa estar sempre numa eterna questão de avaliar o que eu estou fazendo condiz com o que eu acredito? Tem a ver com os meus valores? Quais são os meus valores? Esses valores estão atualizados? Eu ainda acredito nisso? Ou talvez eu tenha que mudar alguma coisa? Ótima colocação, porque quantas vezes a gente se pega, né, pensando, não, mas é isso que eu acredito, mas às vezes é uma crença de 3 anos atrás, de 5 anos atrás. Será que você verdadeiramente ainda tem essas crenças, ainda tem esses valores? E aí entra a nossa querida profissão, né? E entrando nesse gancho, se questionar o tempo todo. A Carla está aqui falando uma coisa que a gente já ia colocar mesmo, que é o nosso evento. Dia 14 de abril tem um workshop sobre marketing e empreendedorismo para psicólogos, em que a gente vai abordar um leque razoável de temas. A gente vai falar sobre essa questão do seu valor pessoal e profissional, que é o Rafael que vai abordar, que é uma questão séria, que tem a ver com ética, com reconhecimento de competências, com reconhecimento de esforço, porque para você poder chegar e oferecer seu serviço, você tem que pensar e saber qual é o seu esforço, quanto valeu esse esforço. Tem a palestra com a Carla sobre a questão de liderar uma equipe e trabalhar em equipe numa clínica social, porque para psicólogos é um caminho muito frequente e a gente é muito acostumado a trabalhar individualmente no consultório. Mas a gente não é acostumado a trabalhar em equipe multidisciplinar, interdisciplinar e por aí vai. E é importante o reconhecimento do outro, tanto do que ele pode, do que ele não pode fazer, para você também saber se colocar. E articulando com o tema da live, o quanto a gente também, cada um de nós nessas palestras, você vai dar continuidade aos outros temas, a gente vai falar da qualidade atribuída em cada uma dessas questões abordadas dentro do workshop. A gente vai trazer também a Carla e a Carmen e a Adriana para falar sobre as mudanças que elas fizeram na carreira delas, porque muitas vezes a gente encontra profissionais, não só em psicologia não, mas que estão engessados em uma prática e que não estão oxigenando, que não estão muito abertos a ouvir outras ideias, e aí acabam se lamentando eternamente de não estar vivendo bem, mas não quer mudar. E elas vão poder dizer o que elas mudaram, como elas mudaram e aonde elas estão agora, porque mudaram e deram certo. A gente vai ter também a palestra do Alexandre, que é um profissional que está aí na live também, que é renomado pra caramba na área de dependência química, e que vai falar sobre o atendimento com qualidade na clínica com plano de saúde, que é outro fator que envolve não só psicólogos, mas clientes também, né? O atendimento é igual? Para quem aí já foi atendido, é igual ser atendido pelo plano de saúde, é igual ser atendido numa consulta particular? O que é diferente? Em primeiro lugar, geralmente o tempo. Mas isso é uma questão para se pensar. Como otimizar esse tempo quando você não tem o tempo livre de um consultório? De alguma forma você vai ter que administrar essa diferença para você poder fazer um serviço de qualidade. Você vai ter que implementar outros mecanismos ali para que você possa dar conta da demanda que você está se disponibilizando a atender. A gente vai ter uma palestra com o Jorge Ramos falando sobre hipnose, mas a hipnose na comunicação, porque outra desgraça é a comunicação, a gente não sabe falar. Eu costumo dizer que as pessoas conseguem dizer tudo que elas não querem, mas tem uma dificuldade enorme de dizer o que querem. Verdade. As pessoas falam, jogam verde para colher maduro. Tive vontade de ir lá no shopping. A pessoa não fala assim, você pode me levar no shopping? Não, tive vontade. Aí o outro tem que fazer um esforço de pegar no ar e amarrar e fazer alguma coisa com isso. Então tem formas de se comunicar para ser mais eficiente, para que as pessoas entenderem melhor o recado. Seja para você falar de forma mais simples ou para você falar de forma mais eficaz. Então o Jorge vai trazer a hipnose como uma ferramenta para comunicação eficaz. E o próximo, quem é? Sou eu. O que eu vou falar é sobre marketing. Mas é um marketing que às vezes as pessoas acham que é você fazer um livro bonito, uma capa linda, tirar uma foto dessas profissionais ou fazer um belo cartão de visita. Desculpa, não é isso. Acho que você vai falar muita coisa que a gente falou hoje, hein? Não vou não. Vai não? Eu garanto que eu vou falar muito mais. Aqui não tem 10% do que eu vou falar nessa palestra. E que
certamente vou poder trazer uma coisa que eu vivi e que eu tenho certeza que ajuda muita gente, porque eu vejo isso, por exemplo, com o Rafael, que é você ter estratégia, você ter... Rapidinho, só dá um tchau pro pessoal do Instagram, porque o Instagram ele só permite que fique 1 hora. Opa, então, tchau pessoal do Instagram. Vai fechar ali. Pessoal do Facebook, continua com a gente. Até. Eu entendo que marketing é um plano estratégico em que você vai poder apresentar o seu conteúdo. Seja por vídeo, seja por imagem, seja por texto, mas algo que você tem que ter para mostrar. E aí você tem que tanto ser capaz de construir quanto de reconhecer. Então não adianta você pensar em marketing se você não pensar no seu conteúdo e na sua capacidade. E é disso que a gente vai falar lá. E certamente eu vou mergulhar muito mais no que eu falei aqui. Mas eu vou estar mais calmo nesse dia, fiquem tranquilos. Eu espero. E no final a gente vai ter um grande debate com o público, comigo, com o Rafael, com a Carla e com o Alexandre, para discutir qual é o lugar da psicologia. Porque hoje a gente tem 1 milhão de terapeutas, ou coach, e a gente está aí meio vagando, né? Todo mundo pode ser tudo, e a gente? O que a gente é? Qual é a nossa área? O que a gente defende? Como que a gente pode deixar claro para a população que não é psicóloga o nosso papel? O que a gente está falhando quando a gente não consegue deixar claro isso? Então é um evento que, se você é estudante de psicologia, se você é profissional, vale muito a pena participar. A gente trouxe profissionais que certamente têm muito o que dizer. E as inscrições estão abertas para grupos que têm valores diferenciados, viu? Procure nossos contatos aí nas redes. E qualquer coisa é só nos chamar lá no WhatsApp que a gente troca mais ideias sobre isso. A gente vai ficando por aqui. Pede que, se puderem, curtam e compartilhem essa live. E volta quarta-feira. É isso. Mais uma vez aí, obrigado a todo mundo. Uma boa noite para vocês e até semana que vem. Vou ter que levantar para encerrar. Tchau, pessoal. Obrigado, viu?